É isso mesmo que vocês viram no título do vídeo, tá? Bernardo está sem ir à escola por conta de falta de mediador. Então, fica aí no vídeo que eu vou contar toda a história aí do porquê, como é que foi e o porquê que ele está sem ir à aula, tá bom? Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Larissa Macedo, faço parte de uma família totalmente atípica, sou mãe de um autista nível 3 de suporte, que hoje tem 6 anos de idade. E neste canal a gente compartilha um pouco da nossa vida, do nosso dia a dia e falamos bastante sobre os direitos dos autistas, tá bom? Ficou curioso? Já corre, se inscreve no canal, já deixa sua curtida nesse vídeo, deixa seu like, compartilha, comenta e depois vai maratonar nos vídeos, tá ok? Então, gente, é isso mesmo. Eu fiz um vídeo que eu ia gravar a primeira semana de aula do Bernardo, né? E essa primeira semana se transformou em um dia só de frequência escolar, tá? E aí eu fui fazer essa explicação desse vídeo, só que acabou que a explicação ficou grande, então eu preferi gravar um vídeo só sobre isso, explicando certinho por que foi a primeira semana de aula dele se transformou num único dia e ele está sem aula até hoje. E explicar como é que foi esse primeiro dia, né? Qual foi a recepção, o que aconteceu e por que o Bernardo não está indo à aula, tá bom? Como vocês viram aí no título do vídeo, na abertura aí, e o principal fato é sim, tá? A falta do mediador, tá? Aqui não tá tendo mediador escolar. O que seria o mediador escolar? O mediador escolar aqui em Contagem, em qualquer lugar, né, do Brasil, que é aquele funcionário, aquela pessoa de apoio à inclusão, sabe? Que aqui em Contagem a gente chama de monitor, mas pode ser que outros lugares do Brasil chamem-se de outro nome, tá? Mas é um monitor que fica por conta daquela criança com deficiência, né? Então ele fica por conta de ajudar, auxiliar ela, se ela for no banheiro, usar o banheiro, ir ao banheiro, se usar fralda, trocar a fralda. Se ela não se alimenta sozinha, essa pessoa vai ajudar ela a se alimentar. E se ela não fica em sala de aula, essa pessoa vai ficar com ela do lado de fora da aula, da sala. Então, assim, essa pessoa acompanha o dia escolar dessa criança. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Na lei, fala que esse mediador, ele deveria ser um profissional formado em pedagogia, principalmente nessa época de séries de alfabetização, né? Como começa agora no ensino fundamental e assim vai. O direito da criança é ter um profissional, um auxiliar formado em pedagogia para que ele auxilie a professora principal a aplicar as atividades, né? E desenvolva atividades voltadas para aquela criança. Ou seja, esse profissional ele deveria pegar a atividade que a professora dá para a sala em si, trazer para a realidade daquela criança que ele acompanha, entendeu? Essa seria a realidade, fazendo com que essa criança esteja se inserido na inclusão, né, escolar, que seria ela ter acesso aos mesmos trabalhos, às mesmas atividades e ao mesmo desenvolvimento que as outras, mas da forma adaptada para ela, né, dentro das suas limitações, que a gente sabe que existem muitas, né. Então é isso. Mas aqui em Contagem não existe esse profissional formado em pedagogia que acompanha, tá só nas escolas estaduais. Nas escolas municipais, a prefeitura só fornece um monitor, que é um estagiário, um jovem, uma pessoa. Algumas vezes é alguém que está estudando pedagogia, sim, mas não necessariamente. Você não precisa estar estudando nada, você não precisa ser formado em nada, você só precisa ter o ensino médio completo e ser maior de 18 anos, tá? Esses são os critérios. É mesmo, é? Aí eles falam que dão um curso para eles informando como lidar, né, com essa inclusão, porque com as crianças de todos os tipos de deficiência, né, síndrome de Down, autismo, deficiências de locomoção, né, como paralisia, e outras deficiências que comprometem bastante o desenvolvimento e que precisam desse mediador. Então é chamado de mediador escolar. Pois bem, e aí em Contagem a gente está sofrendo, gente, aqui, com uma falta enorme desse mediador, tá? A prefeitura não fez a contratação antes do início das aulas para que todas as crianças com deficiência tivessem esse mediador. Principalmente as que necessitam de acompanhamento exclusivo, tá? Porque a prefeitura fala que esse mediador, ele pode acompanhar até 3 crianças, tá? Com deficiência. Mas
se a criança constar no laudo dela que ela precisa de um mediador exclusivo, e a escola também identificar que aquela criança não tem como compartilhar o mediador dela, porque ela demanda muita atenção, ela precisa de um mediador exclusivo e a Secretaria de Educação tem que enviar esse mediador exclusivo, né? E a gente está em falta. Então, o que aconteceu no primeiro dia de aula do Bernardo? Como vocês viram no vídeo anterior aí, a gente foi lá, chegou lá, e aí quando a gente chegou, a gente não sabia de nada, né, da que sala que ele ia ficar, quem era a professora, não tinha passado nenhuma informação pra gente. E a gente também não conhecia a pedagoga, né, porque no dia que eu fui fazer matrícula, eu só conhecia a professora do AE, que é a professora de inclusão, e a diretora, eu não conhecia a pedagoga. E ela tinha me dito que no primeiro dia de aula que eu levasse o Bernardo, para mim ir com o tempo para poder conversar com a pedagoga. E assim foi. A gente chegou, as monitoras avisaram que a gente chegou e avisou a pedagoga que nós estávamos ali, e aí ela só terminou de atender algumas crianças também que estavam chegando no primeiro dia de aula e levou a gente para a sala dela para poder conversar. E aí, gente, já começou conversando dizendo que perguntando se a gente tinha uma disponibilidade, como é que estava a nossa disponibilidade naquela semana, se a gente tinha disponibilidade de estar buscando o Bernardo todos os dias naquela semana às 3 horas. E aí ela explicou, ela até falou, né, que ela entende que se a gente falasse que não é direito dele ficar na escola, que eles têm que se virar, que eles que têm que se virar com a Seduc para entregar o monitor dele, mas que ela tinha feito uma reunião com os pais atípicos e tinha tido essa ideia de nessa primeira semana até eles conseguirem os monitores para todas as crianças que estavam chegando, né, que são as crianças do primeiro ano, os monitores dessas crianças, porque a Seduc não havia enviado ainda. Os monitores que estavam lá eram os mesmos monitores do ano passado que estavam acompanhando as crianças do ano passado, que hoje estão no segundo ano. Então assim, aí eu já vi 2 pontos que para mim já me criou alerta, tá? Primeiro, que ela informou que sábado teve reuniões de pais e mestres com a escola inteira e a gente não foi avisado. Nós não fomos avisados hora nenhuma que teria uma reunião no sábado. Isso que eu matriculei o Bernardo na terça-feira. Então, no dia que eu matriculei o Bernardo, eles já deveriam ter me avisado que sábado teria reunião e o horário para mim ir. Eles não me avisaram. Outro ponto, ela reuniu todas as mães atípicas da escola, mas também não nos chamou. Não nos avisaram que teria uma reunião exclusiva das mães atípicas, dos pais atípicos, né, das crianças com deficiência, para poder ver qual medida seria tomada referente a esse mediador que estava em falta. Também não nos avisaram. Então, assim, eu vi 2 pontos bem negativos aí já, sabe? Outro ponto negativo é que assim que a gente foi entrando, eu perguntei a ela, a escola tem um WhatsApp, né, a secretaria tem um WhatsApp pra gente comunicar? E ela foi bem curta e grossa nessa hora. Na verdade, a conversa inteira ela foi muito taxativa, ela foi uma pessoa muito tipo assim, não é isso, não é aquilo, não é assim que funciona. Só em algumas aulas que a gente começou a rebater que ela meio que deu mas ela veio muito taxativa. Ela não veio com o intuito de conversar, de tentar entender a família, de conhecer um pouco mais, não. Ela veio no intuito, tipo assim, de mostrar a posição dela e a realidade dela, sem nem me preocupar qual que era a realidade da pessoa que estava ali à frente dela. Eu senti muito isso, tá? E aí ela falou assim comigo assim, não, WhatsApp foi época de pandemia. A pandemia já acabou faz muito tempo, né, mãe? Aqui a comunicação é só via bilhete na agenda ou pessoalmente. E aí eu já vi um impasse. Eu falei, não, então vamos ter um pouco de problema. Porque o Bernardo, ele não tem uma frequência assim, né, na escola. Então pode ser que se um dia o Bernardo faltar, foi um dia que eles mandaram um bilhete avisando que no dia seguinte não teria aula, nós não vamos ser comunicados que não vai ter aula. E aí a gente vai ter um problema de levar o Bernardo chegar lá, tá, a porta da escola tá fechada, porque não houve comunicação, né? Porque a escola, ela quer retroceder, viver na época das cavernas, em que a comunicação é só via bilhete. Ou pessoalmente, só que aí. E como funciona com a criança faltante, com uma criança deficiente que nem sempre ela vai estar disponível para ir à escola, né? Então falta um pouco de empatia, de compreensão, entendeu? Desse profissional que está ali alegando que ele atende esse tipo de criança, né? Então eu senti um pouco disso, tá? Depois veio o fato dela falar das reuniões, ali já me criou um alerta, porque eu entendi que foi justamente isso, como o Bernardo não foi à aula na primeira semana, ele não tinha chegado o bilhete avisando da reunião, então nós não ficamos sabendo que a única forma de comunicação da escola é essa, entendeu? Mas eu fui lá na terça-feira, então eles já sabiam que sábado ia ter reunião, só que mesmo assim não me avisaram, entendeu? Porque a única forma de comunicação é via bilhete ao pessoal.
Então ficou uma coisa meio assim, entendeu? Mas enfim, a gente foi disposta a gente foi aberta, sabe? E foi disposta a escutar. A gente não rebateu muito, não falou muito, e a gente foi muito disposta a escutar. E ok. E aí ela falou isso, e assim, aí a única coisa, foi na hora em que eu rebati ela. Eu falei, olha, mas pro Bernardo não é bom sair só com 2 horas de aula. Aí eu expliquei ela, eu falei, o Bernardo ele demora a adaptação no ambiente novo. Então as primeiras horas ele vai estar relutando muito de estar aqui. Depois de 1 hora, 1 hora e meia, que ele vai começar a se acostumar e se abrir para aceitar alguma coisa no ambiente. Então se eu buscar ele com 2 horas, vai ser ruim, porque ele não vai nem querer sair. Foi dito e feito, tá, gente? Foi dito e feito. Meu Deus. Ela, não, eu entendo, é direito dele. Se você falar pra mim que não tem problema, que você não consegue, eu vou me virar. Só que eu queria que você tivesse ciência que não tem monitor pra ficar com ele. Então, se você falar pra mim que você não vai conseguir buscar ele, infelizmente, ele vai estar aqui sem monitor e a gente vai ter que tentar relocar, tentar fazer alguma coisa aqui pra que ele possa ficar aqui. Aí ela falou que na reunião dos pais, né, ela perguntou se podia passar nosso telefone para a mãe que estava responsável, porque eles iam se reunir e todo mundo lá na secretaria, na Câmara, para poder buscar os direitos dos filhos em comunidade, né, em conjunto, e que se eu podia participar. A gente falou, não, pode passar. E ela falou, aí a Cindy até falou, não, então eu vou te falar, a gente vai fazer a nossa parte. Porque a gente já teve esse problema em outra escola e a gente tomou algumas medidas que a gente precisou tomar e para ter o mediador. Então a gente vai fazer a nossa parte. Ela, não, qualquer atitude que você fizer é válida, mas o que eu queria mesmo era que vocês não fizessem no individual, fizessem no coletivo. E aí nessa hora a gente foi curta e grossa com ela, foi bem taxativa, né? Falou assim com ela, a gente vai participar, a gente está disponível para poder participar no conjunto, sim, mas a gente vai buscar pro Bernardo, até porque nós somos responsáveis pelo Bernardo. Então a gente vai correr atrás da mediadora pro Bernardo. Eu acho que cada mãe tem que fazer o seu, até porque eu também não vou ficar lutando, deixando de lutar pelo do meu filho e pra lutar em coletivo, sendo que tem muitas mães que não estão nem fazendo o rolê. Não estão se importando muito. Se tem ou não tem, se o menino tá vindo ou não tá vindo. Aí a Cindy falou com ela, infelizmente tem muita mãe atípica que acomoda. Já que tem alguém que vai lutar por ela não faz muita coisa. Às vezes também não tem força, às vezes também tá sobrecarregada. Existe uma realidade por detrás. Existe, tá? Então assim, mas acaba que não faz. E a gente tem que tirar força onde não tem, tirar fôlego onde não tem pra fazer. Porque a nossa vida é essa, é brigar e brigar. É isso, tá? E aí ela ficou meio sem graça nessa hora, falou, não, entendi, não, é só porque o ideal seria o coletivo, eu já também trazer só do Bernardo, mas se chegar dele também já tá ótimo. Ela ainda falou assim. E aí ela falou, então, mas aí vocês podem buscar ele 3 horas? A gente tá. Tipo assim, ficou meio assim, tá. E aí ela mostrou um pouco, falou que tava difícil, a gente falou que aquilo era um absurdo, e a gente entende, tá, gente, que não é culpa da escola, tá? Esse ponto não é culpa da escola. Porque a Secretaria de Educação estava ciente, né, tá ciente de todas as crianças com deficiência e principalmente estava ciente do Bernardo, porque foi a Secretaria de Educação que encaminhou ele para lá. E quando eu fui na Secretaria de Educação buscar uma vaga para ele em uma escola, que eu pleitei em outra escola, que ela informou para mim que a escola estava super lotada e não conseguia atender o Bernardo e me encaminhou para ela já tinha o laudo do Bernardo, ela tinha relatório da última escola do Bernardo de como que é, e sabia que e ela me perguntou, ele precisa de mediador? Eu falei, sim, ele precisa de monitor exclusivo. Não tem como ele ficar com um monitor dividindo com outra criança, tá? Ele precisa de um exclusivo. Porque a demanda dele é muito alta. E ela falou assim, ok, então eles estavam cientes. Então, assim que eu fui lá e efetuei a matrícula, era para eles já terem uma monitora para fornecer para o Bernardo, mas não tem, gente. O negócio é que não tem, não contratou, não fechou o contrato. A empresa terceirizada, ela vai contratar só depois do carnaval. Essa é a verdade. E aí, até antes do carnaval, ficar empurrando com a barriga. E as escolas têm que se virar, e tá errado isso também. A escola não tem que se virar, a pedagoga não tem que se virar, a diretora não tem que se virar. Mas a escola também não pode impedir essa criança de entrar. Olha só que coisa. Porque se a escola impede essa criança de entrar, e você for lá na secretaria e falar que a criança está impedida de frequentar por não ter o mediador, a secretaria vai falar assim, não, mas tá errado. Tá tirando o direito dele. Pois é, mas quem tá tirando o direito? A escola ou a secretaria que não mandou o monitor? Você entendeu, gente? É um jogo, é uma coisa louca. Então, por este motivo, o Bernardo não está indo para a escola. Por quê?
A gente chegou em casa, no dia a gente nem foi embora, tá? A gente saiu da reunião com ela, era 1h40 mais ou menos. A gente foi no mercado, que é ao próximo, né, bem próximo da escola. Compramos o leite dele que a gente precisava comprar, porque estava acabando. Já compramos algumas outras coisas, mandamos entregar. E a gente ficou por ali, ficou numa pracinha que tem em frente à escola, ficou por ali até dar 3 horas, porque assim, estava bem próximo o horário, não compensava voltar para casa para depois ir para lá de novo. E aí a gente ficou lá esperando, aguardando. Quando deu 3 horas, a gente buscou ele, e aí ele não queria sair, foi dito e feito, ele veio, né, meio que brigando um pouco para sair, porque ele não queria sair, porque aí agora é que ele estava começando a aproveitar a escola, começando a aproveitar ali o ambiente escolar. Que eu falei, ele demora um tempo para se adaptar, para se acalmar, né, para se habituar ali. E aí a gente trouxe ele embora e quando chegou em casa a gente conversou. Ele falou que viu que Bernardo chegou em casa estressado porque ele não queria vir embora, ele não queria entrar. Eu filmei no último vídeo. Se você não viu, vai lá, corre lá e vai ver o último vídeo, tá? Vou deixar o cardzinho dele aqui. Vai lá ver o último vídeo. Eu mostrei ele entrando, ele entrou brigando, entrou chorando e ficou dentro de casa. Depois que a gente chegou, ele ficou aqui dentro de casa por uns 40 minutos gritando. Mesmo colocando ele no banho, ele continuou gritando, chorando, ele não parava. Ou seja, ele deu uma crise, que há muito tempo ele não dava. Ele deu uma crise por conta dessa oscilação, dessa coisa rápida. O Bernardo não funciona com essas coisas rápidas, sabe? Ele precisa de tempo para se acostumar, de tempo para se habituar. As coisas têm que ser devagar com ele. Esse negócio de vai rapidinho, volta rapidinho, isso não funciona com ele. E então, por este motivo, a gente chegou à conclusão, e a gente tem curso de Uber, né, gente? A gente leva ele de Uber, então ia levar ele. Gastar até um curso de gastar com Uber para ele ficar 2 horas na escola e ter que buscar, não compensa. Então a gente conversou aqui em casa e chegou à conclusão de que a gente não ia levar o Bernardo, então, enquanto não tivesse o mediador dele. E aí, no mesmo dia, eu mandei um e-mail, tá, para a SEDU, para a Secretaria de Educação e Inclusão, solicitando. Eles me falaram que já seria providenciado e que alguém entra em contato comigo me explicando o que está acontecendo e que o monitor dele seria providenciado o mais rápido possível, mas até hoje. Eu mandei isso, foi na terça-feira, dia 18, que eu mandei o e-mail, tá? Recebi a resposta na quarta-feira, no dia 19, falando que alguém entra em contato comigo por telefone para me explicar e que seria providenciado o mais rápido possível a mediadora, mas hoje já é domingo, dia 23, e eu não tive retorno ainda da SEDU, tá? Na sexta-feira eu mandei novamente um e-mail cobrando uma posição, liguei também. No telefone que eu liguei, a pessoa falou também que iria passar para a supervisora e que ela iria entrar em contato comigo. Também não recebi esse retorno. E na sexta-feira eu mandei de novo um e-mail cobrando uma posição e não tive retorno algum. Então a gente está aguardando com o Bernardo em casa. Amanhã é segunda-feira, dia 24. O Bernardo não vai à aula novamente porque ele não tem condições de ir à aula sem o mediador. Então eu provavelmente a gente já está entendendo que ele só vai para a aula depois do carnaval, né? Que começa dia 28, né? Agora, sexta-feira agora, e vai até quarta-feira, dia 5 de março. Então eu acredito que antes dessa data ele não vai à escola porque não vai ter mediador. Mas a gente está cobrando, está buscando. Mas essa é a realidade, né? Por isso que ele foi só um dia, o que era para ser uma semana de 6 dias, de 4 dias, né? Porque ele faltou um. Se tornou uma semana de um dia só que ele foi para aula. E por isso que ele não está indo de novo, né? Então é a luta que a gente passa aí, né? A família da Típica sabe bem o que eu tô falando, principalmente com a escola. Eu acho que é aquilo que dá mais dor de cabeça pra gente, é aquilo que é mais difícil pra eles, né? É muito difícil, eles choram, eles não querem ir. E quando eles gostam de estar, eles não podem ficar. Então é uma loucura, sabe? É o Estado e a prefeitura que quer fazer uma inclusão que não existe, que só existe no papel e é linda no papel, mas na realidade não existe inclusão, não existe nada, porque a prefeitura não fornece verba para adaptar o material escolar, não fornece verba para adaptar a escola a eles, né? Adaptar a sala, adaptar materiais, adaptar a atividade, tudo isso deveria ser adaptado. Não fornece nem mediador, não fornece nem o monitor pedagógico, o auxiliar pedagógico é o que eles deveriam ter, mas aí, não, eu forneço o monitor, tá, mas nem o monitor tá fornecendo.
Então, assim, é um descaso total com a inclusão aqui em Contagem. Eu falo da minha cidade, né? Mas pelo pouco que a gente tem visto em relatos em grupo, tem sido geral no Brasil. E, infelizmente, é vergonhoso o que esse governo faz com a inclusão do país. Essa é a verdade. Para as famílias atípicas, o PT é o pior governo que existe, porque só pensa em assistencialismo, mas não pensa em realmente fornecer ajuda e a equiparação, né, que a família precisa. Então, assim, a gente não tem médico, a gente não tem vagas nas terapias, a gente não tem auxílio de medicação, a gente não tem uma inclusão correta, verdadeira, a gente não tem acompanhamento para a família que está sobrecarregada, aguentando tudo isso no bucho, né, nas costas, e ainda assim tendo que lutar para garantir os direitos básicos da criança, como acesso à educação. Olha, é absurdo, é vergonhoso, mas é a realidade, né? É a realidade do Brasil e é principalmente a realidade que eu posso dizer de Contagem, que é vergonhoso, é um descaso total. Mas é isso, essa é a realidade, é isso que aconteceu. O vídeo é só para fazer esse relato mesmo, para falar para vocês o que aconteceu, por que o governador não está indo à aula, tá bom? Então, obrigado por ter ficado comigo até o final. Se você ficou aqui até o final e ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal, tá? E se torne membro, né? Para você, é um jeito que você vai não só ajudar o canal, ajudar a ser mais entregue, mas também ter acesso a benefícios exclusivos, como eu já falei em vários vídeos, e até um grupo de WhatsApp em que a gente compartilha e desabafa aqui sobre as coisas que acontecem nessa maternidade atípica, tá bom? Então, um beijo, obrigado por ter ficado comigo até o final e tchau, até o próximo vídeo.